Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Victor, sou estudante de Psicologia na Universidade Federal de Alagoas, sou professor e também sou aluno de especialização em Psicopedagogia. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing muito especial e muito aguardado para vocês, que é de alguns recursos terapêuticos para a gente utilizar no contexto da clínica de psicoterapia. Se você não viu os meus outros vídeos falando sobre o estágio, eu vou deixar linkado aqui nos cards para você dar uma assistida antes desse. Em um dos vídeos eu falo sobre as opções de estágio na UFAL e no outro vídeo eu falo um pouco sobre o estágio que eu escolhi, que é em avaliação psicológica, e falo um pouquinho sobre como tudo funciona. Eu pensava em comprar esses recursos que eu comprei aqui na caixinha só depois que eu me formasse, quando eu já estivesse com os meus pacientes na clínica, mas como eu fiz um estágio que me possibilitou atender pacientes desde agora na graduação, no 9º período, eu pensei, bom, como eu já estou no final da graduação, já estou em contato com os meus pacientes, identifiquei a necessidade de utilizar esses recursos aqui, por que não comprar? E aí, como eu estava no mês do psicólogo, na época em que eu comprei pela editora Sinopsis, eu acabei tendo 50% de desconto em todos os produtos. Era só comprovar que eu era um estudante de psicologia com uma certidão de vínculo com a universidade, e aí eu fiquei pagando só os 50%. Então saiu num valor muito em conta, porque cada um desses baralhos aqui custa em média R$175. E tem vários outros que estão no meu carrinho, mas por enquanto eu comprei só esses aqui, que são os que eu mais preciso para cada demanda que eu atendo lá na clínica. Sem mais delongas, vamos ver. Eu comprei, como eu falei para vocês, na editora Sinopsis, que era uma editora que particularmente eu não conhecia, mas fiquei bastante contente e já dá pra ver, assim, só pela parte externa, que é de muita qualidade. O primeiro foi este aqui, o baralho de treinamento para terapeutas cognitivo-comportamentais. É um baralho que eu recomendo muito para você que é da TCC e que está começando a sua jornada nesse processo de terapeuta. Ele favorece a aprendizagem desses conhecimentos, habilidades e principalmente das atitudes que um terapeuta cognitivo deve ter dentro do setting terapêutico. Uma coisa que eu acho muito legal nele é que ele divide os casos em vários níveis de complexidade. Então a gente tem casos de baixa, média e alta complexidade e ainda tem algumas estratégias ativas e experienciais próprias da TCC, como por exemplo o roleplay, a elaboração e a conceitualização do caso. Ele traz os casos clínicos nas cartas com várias dicas para você treinar o seu raciocínio clínico. O próximo baralho foi o primeiro que entrou na minha lista. Foi o que eu olhei assim no site e já falei, esse aqui eu tenho que ter em algum momento. Inclusive, posteriormente, na minha pós-graduação, ele foi muito indicado pelas minhas professoras, que é o baralho das emoções. Essa versão aqui é a própria para trabalhar com crianças e adolescentes. Mas a gente também tem essa outra versão que eu também encomendei, que é o baralho das emoções para ser trabalhado com adultos e idosos. Então vejam só, a gente tem essas duas versões aqui, ó, complementares, inclusive, olha que bonitinho. A gente sabe que as emoções têm um papel central no desenvolvimento humano e social. Na TCC isso é muito colocado em pauta, e na clínica mesmo, lá onde eu atuo, isso é muito perceptível, né? Que a maioria dos pacientes tem problemas nessa parte mais primária, de saber quais são as emoções, por que eles estão sentindo essas emoções, conceitualizar de fato aquilo que eles estão experienciando. Então, um recurso material que trabalhe com imagens e palavras pode ajudar muito a nortear esse processo terapêutico. E aí, como eu trabalho com todos os públicos, crianças, adolescentes, adultos e idosos, eu me senti na obrigação de comprar as duas versões dele. Então, nessas versões dos baralhos, a gente tem versões de pessoas adultas, idosas, crianças, adolescentes, representando emoções universais e sociais. A gente também tem cartõezinhos de psicoeducação que vão explicar essas emoções, explicar a função social que cada uma dessas emoções vai ter. A gente tem pistas expressivas que podem ser usadas para identificar essas emoções e os pensamentos ou falas que frequentemente são manifestados em psicoterapia quando essas emoções são relatadas. As pessoas aqui no Brasil têm muita dificuldade em lidar com as próprias emoções. A nossa cultura tem uma importância vital nisso. A gente recebe muitos casos de meninos, de homens que não sabem lidar com as suas próprias emoções porque lá atrás, na sua história familiar, os pais repreenderam manifestações expressivas, né? Então, aquela velha história de homem não chora. Lá no setting terapêutico, a gente começa a quebrar um pouco esses estigmas e criar um ambiente favorável para que esse paciente possa expressar suas emoções. Então, se você me perguntasse, Victor, eu sou terapeuta cognitivo, qual que você indicaria ser a minha primeira aquisição para comprar de recurso terapêutico? Seriam esses dois baralhos aqui. Se você só atende criança e adolescente, compra só essa versão. Se atende só adulto e idoso, compra essa outra versão aqui. E o último baralho que eu comprei, que foi na pré-venda, inclusive, não estava a princípio na minha lista, mas quando eu bati o olho, eu falei, eu preciso desse kit.
Porque lá no serviço onde eu atendo é muito comum a gente receber casos de crianças que manifestam uma agressividade excessiva. Então, foi um baralho justamente sobre isso, que é o baralho da raiva, avaliação, psicoeducação e técnicas para intervenção no contexto da raiva. Esse baralho da raiva, ele apresenta estratégias terapêuticas para a gente avaliar, acessar e psicoeducar, fazer o manejo dessa emoção de raiva de forma leve, acessível e didática. Então ele vai abordar as distorções cognitivas, as sensações fisiológicas e os comportamentos que são associados a essa resposta emocional de raiva, justamente nesse intuito de esclarecer o que é essa raiva, por que ela está acontecendo, o que tem por trás disso, para que a gente possa fazer um manejo mais assertivo e proporcionar um bem-estar ao nosso paciente. Quando eu peguei esse caso de uma criança que está manifestando muita agressividade, eu fiquei assim, nossa, como é que eu vou agir? Porque existem casos em que a criança vai manifestar essa agressividade com o próprio terapeuta, já que ela provavelmente não quer estar ali naquele ambiente falando com aquele sujeito. Então esse recurso aqui pode auxiliar bastante nesse processo. O valor total normal de todos eles seria esse aqui que está aparecendo na tela, mas como estava no mês do psicólogo, eu tive 50% de desconto, eu só paguei esse valor aqui. Então uma dica para você, quando você precisar comprar esses materiais, espere chegar o mês do psicólogo, que normalmente as editoras fazem muitos descontos, e compra logo tudo de uma vez. Vai separando seu dinheirinho ao longo do ano justamente para isso. E, gente, uma dica muito importante. Existe uma infinidade de baralhos terapêuticos no mercado. Então, quando você for comprar, saiba exatamente aqueles que você precisa para os pacientes que você atende. Não vai sair comprando tudo porque você vai gastar dinheiro de uma vez. É um investimento bom? É um investimento muito bom, mas faça com consciência. Então, por exemplo, esses dois aqui eu comprei porque eu entendi que quase todos os pacientes que eu atendo apresentam uma inabilidade em lidar com as próprias emoções. Já esse aqui foi para esses casos específicos de raiva na infância, que a gente precisa de algo um pouco mais aprofundado nessa emoção. E esse outro aqui, por causa do contexto, né? Eu tô começando agora a atuar como terapeuta cognitivo, então eu preciso treinar o meu raciocínio clínico. Veja quais são as demandas que mais aparecem na sua clínica e vai investindo aos poucos nesses materiais se você gosta de utilizar. A TCC, que é a minha abordagem, utiliza muito esses recursos materiais e eu particularmente também gosto muito, né? Sempre utilizo fichas terapêuticas, listas e atividades de casa que eu passo para os pacientes. Então, são recursos que tanto são legais para o terapeuta quanto para os pacientes. Isso vai funcionar com todos os pacientes? Não. Então, é bacana você perguntar no início. A gente pode utilizar um recurso aqui? Eu tenho aqui um recurso muito legal, que é um baralho terapêutico. O link da editora para você adquirir esses baralhos terapêuticos e muitos outros está aqui na descrição do vídeo, junto com as minhas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas conheçam esses instrumentos que são tão legais a gente usar no consultório. Esse foi o vídeo de hoje, um grande beijo e até o próximo vídeo.